Confira hoje no Data Circle News. ChatGPT pode analisar seus exames e dados de saúde. Grok suspende a geração de imagens após polêmica com deepfakes. O impacto positivo da IA no desenvolvimento de software. Confira isso e muito mais hoje no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Data Circle News. Eu sou Vitor Pontello, host do podcast e Consulting Director na Artefact. Comigo hoje estão aqui Ciro Paiva. Tudo bom, Ciro? Nosso Tudo Senior ótimo, Data pessoal. Scientist na Artefact. Tudo bom? Prazer ter você aqui de novo. Prazer é todo meu estar aqui de volta. E agora, um novo participante, agora gravando o episódio do podcast. O Ian já ajuda a gente com o podcast já há algum tempo. Ian Cidade, Analytics Engineer na Artefact também. Tudo bom, Ian? Prazer ter você aqui. E aí, gente, tudo bom? Um prazer fazer minha estreia. Sempre legal estar aqui. E o Ian, inclusive, é o cara que busca as notícias para a gente conversar aqui. Então, nada melhor do que ele mesmo para comentar sobre. E aí, já pegando o gancho para a primeira notícia, ChatGPT Health, e é IA analisando seus exames e dados de saúde. Essa é uma novidade interessante, né? Já que muita gente usa o ChatGPT para perguntar coisas relacionadas à saúde. A OpenAI já decidiu investir logo em algo mais especializado no tema. Sim, cara, acho que aqui o ponto principal é que a OpenAI fez nada mais do que olhar uma oportunidade de captar mais dados e de talvez trazer respostas mais responsáveis aos consumidores também. Como o ChatGPT para o cidadão médio, talvez até para pessoas que têm menos letramento técnico aqui, assim, no assunto, parece ser uma entidade, assim, uma inteligência suprema. Então, ela já está substituindo aos poucos vários mecanismos de busca para muitas coisas. E eu, inclusive, conheço várias pessoas que utilizam para perguntar coisas de saúde, como você citou, Ponte. Então, perguntar sobre tratamento, sobre dieta também, essa parada de well-being, pedir para interpretar exames, botar lá o PDF dos exames e tal. Então, não que seja aconselhável, mas o fato é, muitas pessoas fazem isso, inclusive uma pesquisa da OpenAI mais recente, eles mencionaram que mais ou menos 230 milhões de pessoas ao redor do globo estão usando o ChatGPT com essa finalidade, e aí eles decidiram criar essa aba separada lá no ChatGPT, ainda está só para usuários beta, mas que, em teoria, vai ter algumas tratativas para lidar com esse assunto de maneira mais responsável. Então, toda a questão de criptografia, proteção dos dados, e até as próprias respostas que o modelo dá, eles fizeram em parceria com mais de 200 médicos ao redor do mundo, e construíram um benchmark de perguntas sobre saúde, e aí eles ficaram testando o modelo e dando aquelas ajustadas até ficar bom. E no discurso deles, o que eles falam é que a ideia não é substituir os médicos, tá? A ideia é auxiliar tanto o paciente quanto o médico nessa jornada da saúde. Então, idealmente para eles seriam perguntas do tipo: vou ter uma consulta amanhã do médico tal, como que eu poderia me preparar bem para essa consulta? Tipo, coisa a perguntar, coisa que posso fazer ou não, comer e tal. Então, é mais nesse auxílio, que a gente sabe que, infelizmente, o acesso até a informações básicas sobre saúde ainda é muito defasado ao redor do mundo, e principalmente aqui no Brasil também. Então, ter esse acesso rápido de informações, pelo menos nessa sub-área do GPT um pouco mais responsável, eu acho que pode acabar sendo algo positivo também, no fim das contas. Mas acaba que ainda existe também uma preocupação que a gente viu com o próprio Google recente, que eles acabaram desativando aquele AI Overview, aquele resuminho do Gemini quando você faz uma pesquisa, para alguns prompts de saúde. Justamente por esse mesmo motivo. O usuário normalmente vai perguntar se a pressão dele está normal, se o peso dele está com IMC legal, e recentemente esse AI Overview errou mais do que deveria, e essa mesma preocupação precisa existir para o OpenAI. Acaba que dados de saúde, além de serem mais sensíveis, são mais difíceis de interpretar, e acaba que entra numa zona muito mais preocupante para o usuário, e acaba que eles precisam ter a mesma atenção. E se o Google precisou desativar a ferramenta,
a OpenAI lançar deles alguns dias depois pode implicar alguma coisa a mais. Assim, eu particularmente acho que ter um assistente é ok, mas não nesse papel de substituir o médico, que eu acho que muitas pessoas acabam usando errado a IA, né? Elas pensam, vamos supor, a pessoa vai ter uma consulta hoje, ela joga tudo no chat GPT, chega lá na consulta meio que para ficar desafiando o médico, se o médico vai dar o mesmo diagnóstico que a inteligência artificial. Aí o médico fala alguma coisa diferente, não, mas o chat GPT falou isso aqui. Então, tipo, acho que isso cria uma certa aversão dos médicos aí ao chat GPT, mas de toda forma, se for um assistente, inclusive para os médicos, né, de facilitar uma pesquisa ou de conseguir direcionar para uma fonte interessante ali para completar um diagnóstico ou um cálculo de, sei lá, de qual que é o medicamento que deveria ser dado, acho que pode ter um futuro legal, mas, de novo, desde que seja feito com responsabilidade, né? Porque, como o Ian falou aqui, a responsabilidade é muito grande nesse tipo de Sim. uso. Se der errado, pode ser... A pessoa pode passar bastante mal, pode ser um risco até morte aqui da pessoa que ficar fazendo um tratamento indicado pelo ChatGPT ou, sei lá, consumir um remédio muito errado que ele indicou ali, pensando em uma coisa. Porque muitas vezes o problema não é só a prescrição, que pode até estar certa, mas às vezes o paciente não consegue dizer exatamente o que está acontecendo para ter insumo suficiente para um diagnóstico legal, né? Eu não sou médico, mas de amigos médicos eu já ouvi esse relato. Então, Sim. tem que ter esse cuidado. Sim, concordo. Também tem outro ponto. Esse caso que o Ian falou aí da Google, são de pessoas que estavam perguntando do tipo, qual é a faixa normal para essa taxa aqui? E aí o AI Overview lidava ali com um bando de sites ali do Google e trazia um número, esse número sem levar em consideração idade, estilo de vida, peso, então vários fatores que influem nisso. Então pode acabar dando algo errado nesse sentido. Então concordo muito com o que vocês estão falando. Por outro lado, eu acho que a caixa de Pandora já foi aberta e as pessoas vão continuar fazendo isso. Então, ou Exato. você consegue dar um jeito de você realmente proibir, tipo assim, dar um jeito de o ChatGPT nunca responder perguntas sobre saúde, e aí vai ter esse grande baque, como a própria OpenAI falou, 230 milhões de pessoas ao redor do mundo já não iam ter essa feature, né? E assim, para isso acontecer, deveria ser para todas as IAs, né? Tipo, porque Isso. senão o ChatGPT para de responder, a pessoa vai lá para o Gemini, Só vai pro para outro. E a palavra-chave aqui, cara, eu acho que, infelizmente, é um termo que gera um pouco de pavor, assim, mas acho que é regulamentação. Acho que se as empresas têm que ser responsáveis, eles estão fazendo muito dinheiro com os chatbots, tem que ser responsáveis se a pessoa começar um tratamento, alguma coisa de errado, e ela tiver a prova de que um chat lá do chat GPT foi quem recomendou que ela tomasse o remédio X na dose Y e tal, alguém tem que ser responsabilizado. Tem que ver quem, assim, mas eu acho que não pode ficar, não, a culpa foi totalmente da pessoa, como se ela tivesse pesado no Google, assim, sabe? Mas até antes disso, os guardrails que os desenvolvedores podem colocar na IA podem entrar muito antes da regulamentação que realmente precisa ter. A própria Anthropic, ela é famosa por ser a LLM mais ética. Ela sempre presta atenção em falar que é para tomar cuidado mesmo, não devia confiar nas respostas dela e etc. Então, e o Gemini e o OpenAI não fazem isso muito. Uhum. Sim. E assim, até pegando esse gancho relacionado à responsabilidade, à necessidade de um cuidado maior, seja de regulamentação, ou seja de guardrails, etc., para esse tópico da saúde, eu vou até mudar a ordem das notícias que a gente ia trazer, para trazer a última notícia que tem muito a ver com isso, e é justamente o exemplo do que não se deve fazer e o que isso pode causar, que é relacionado aqui a Grok suspende criação de imagens após polêmica com deepfakes. Não sei se está todo mundo acompanhando, mas teve uma imensa polêmica relacionada a pessoas gerando deepfakes a partir de fotos corriqueiras das pessoas que estão participando ali do X, né? E essa feature foi liberada e vários abusos ali começaram a acontecer a partir de geração de deepfakes sem o consentimento da pessoa fotografada, e isso gerou uma série de polêmicas, inclusive, como diz essa
a notícia aqui, com a possibilidade de banimento do X, do Grok, né, no caso, dentro do UK. Então, bom, uma polêmica enorme relacionada a uma falta de responsabilidade em como se deve usar o poder da IA dentro de um contexto ético, ou antiético, no caso. Antiético, exato. Cara, isso aí eu tô vendo em primeira mão. Eu sou um usuário do X, tenho que ficar lá capinando e bloqueando muitas contas e tal, mas ainda uso bastante. E quando essa feature explodiu, assim, mais ou menos há umas 2, 3 semanas atrás, cara, era absurdo, assim, a quantidade, toda publicação de alguma mulher, assim, que tivesse um alcance de 500 pessoas, ou seja, chegasse fora da bolha dela. Se você abrisse os comentários, tinha alguém marcando o Grok, era muito simples, só marcava o Grok e falava, tire a roupa dessa pessoa, ou então deixa o vestido menor, fez de maneira muito fácil e completamente abusiva, assim, realmente quase um ato de violência, assim, com a imagem da pessoa mesmo. E dá para ver que essa feature não foi um amadorismo vindo da parte deles, porque se você tentasse pedir essa mesma coisa há 2 meses atrás, o Grok ele não fazia. Ele dizia, desculpe, eu não posso alterar fotos de pessoas reais e tal. Então, alguma coisa mudou, foi uma feature que foi pensada, abriu-se essa caixa de Pandora e começaram várias discussões sobre se pode, não pode, mas a foto é falsa, mas a pessoa botou a imagem em uma rede pública e não tem nada a ver. Então, tipo, levantou muitas nuances, assim, mas o fato é que é muito, muito preocupante. Vários países entraram com denúncias em seus órgãos regulatórios para tentar derrubar o Grok, ou pelo menos derrubar essa feature. Depois de muita pressão, nesses últimos dias, o Grok suspendeu essa feature dos usuários gratuitos, porque estava para qualquer pessoa mesmo, se podia marcar na publicação da pessoa e fazia lá a foto, agora deixou só para usuários pagos. Então, assim, também longe da solução que é necessária. E só levanta um ponto aqui também que fala menos sobre tecnologia, mas fala muito sobre sociedade. A gente está aqui para falar sobre os dois, assim, mas só mostra como essa cultura de abuso e de assédio está muito enraizada dentro da nossa sociedade, porque conteúdo pornográfico, todo mundo sabe que não falta nada na internet. Então, as pessoas se disporem aí na foto de uma pessoa que tem nada a ver, que postou uma foto ali se divertindo com a família e tal, e gerar esse deepfake pornográfico não é por necessidade, porque está faltando. É para ter realmente um poder sobre o corpo de uma outra pessoa, sobre a imagem dela, sobre a dignidade dela. Pegaram de mulheres que tinham, sei lá, um espectro político mais da esquerda e pediram para ela ficar com mini biquíni com suástica. Então, assim, é sobre o controle e essa vontade de ter um poder sobre uma outra pessoa. Então, realmente é uma situação extremamente preocupante e é muito grave que uma empresa com esse poder, uma IA com esse alcance, acho que é uma das mais usadas também, não tenha nenhum guardrail em relação a isso. Se você tentar gerar fotos de pessoas famosas no GPT, ou no Nano Banana, ou no Gemini, enfim, todos eles têm guardrails, eles falam, desculpa, não posso gerar foto de pessoas que existem, ou não posso alterar essa foto. Então é absurdo isso ser aberto, assim, ser uma feature pensada, e depois ainda ser usado para monetizar. Então, o que a gente tem que cair em cima, tem que denunciar mesmo, e meus parabéns aos órgãos aí do mundo inteiro que estão batendo em cima e fazendo o Grok, essa medida recuar aos poucos. E faz parte daquela mentalidade de progressão de negócio que o Elon Musk, o X e agora o Grok sempre tiveram, que é a de fazer e depois pedir desculpa, né? O It's better to ask for forgiveness. Toda ferramenta, a existência do Grok já nasceu dessa mentalidade, e agora ele só removeu uma guardrail extremamente importante que nunca deveria ser mexida em nenhuma empresa, para seja qual que for o objetivo da empresa dele, seja atrair mais usuários pagos, seja aumentar a existência dessa ferramenta para mais pessoas, que acabou gerando a única coisa que não deveria ter acontecido com o uso de IA. Acho que é um exemplo bem claro de como que é importante ter um certo controle, né? Tipo, não dá para deixar pura e simplesmente livre o poder que uma inteligência artificial, no nível das que a gente tem disponíveis hoje, oferece. Acho que as empresas que têm a capacidade de treinar esse tipo de modelo e colocar esse tipo de modelo como produto
à disposição ali dos consumidores, elas também têm que pagar a conta da responsabilidade do que é feito com esse produto que eles desenvolveram e que eles faturam em cima. Não dá para simplesmente colocar a responsabilidade em cima do usuário, até porque o usuário ele não vai necessariamente responder por aquilo, ou se for responder, é outra discussão. É basicamente a mesma discussão que já existe desde que começaram a ideia dos algoritmos de recomendação, em que o algoritmo vai recomendando conteúdo ou temas ou produtos para a pessoa e acaba direcionando totalmente o que a pessoa consegue enxergar no mundo, né? Então, dependendo do nível de recomendação, eu posso imaginar que eu moro num país de 100% de pessoas extrema-direita ou extrema-esquerda, que fornece ali N informações sobre aquilo e direciona e enviesa totalmente a forma das pessoas pensarem, agirem e tudo mais. E no final das contas acaba que direciona, a pessoa se sente livre para escolher as coisas, mas ela escolhe só entre um rol de coisas pequeno que se coloca à disposição ali para ela. E no caso da inteligência artificial, a capacidade de escolha da pessoa também não deveria ser basicamente livre, no sentido de, eu escolho colocar uma coisa antiética porque eu tô afim de colocar e porque aquela pessoa ali é de esquerda, então eu coloco esse poder na mão dela e pronto. A empresa que desenvolve esse tipo de tecnologia tem que ter essa necessidade ali de testar e de validar, e quando é o caso, igual o Ciro comentou, de uma feature que não existia, de um guardrail que estava lá, que você não conseguia fazer isso, e de repente você pode fazer isso. Então, não é algo que foi sem querer, foi algo que foi pensado. Então, se foi pensado com esse intuito de liberar a capacidade das pessoas de fazerem algo antiético, é muito pior ainda o que está sendo executado ali. E faz todo sentido agora virem com as punições e com as medidas cabíveis ali com relação à utilização dessa ferramenta para algo que não é... Você capacita uma série de crimes ou abusos ou qualquer tipo de delito ali que não seriam possíveis se não fosse a tecnologia. Basicamente, você dá a arma na mão de qualquer assassino ali para ele fazer o que ele quiser. Cara, perfeito, porque é o que algumas pessoas fizeram isso, eu lia os comentários e eles falavam, alteração de foto usando Photoshop sempre existiu, não sei o quê, mas assim, a pessoa que estava mal intencionada a esse ponto, ela ainda tinha que percorrer um caminho de aprender a usar e tal, então a estrada para o mal feito era mais comprida, agora estava na ponta dos dedos com 20 caracteres, assim. Então você arma para quem quiser usar, para quem quiser fazer besteira, então eu concordo plenamente. No outro ponto que você falou de fechar a visão das pessoas e tal, eu deixo a recomendação aos viewers aqui para assistir. Tem vários documentários na Netflix desse tema, mas tem um que é o Coded Bias, que ele fala muito sobre isso também. Então fica a minha recomendação aqui. Boa. Galera, mas seguindo aqui com a nossa última notícia do dia, a gente tem o impacto da IA na qualidade e estrutura do desenvolvimento de software. A gente já falou isso algumas vezes aqui no podcast, né? E quem está no âmbito aí da tecnologia tem acompanhado isso e provavelmente usado muito a capacidade das inteligências artificiais para desenvolver software. O que é legal e que a gente gostaria de ressaltar aqui com essa notícia é que boas práticas de programação têm sido reforçadas com a inteligência artificial, justamente pelo mesmo motivo em que um colega de trabalho não consegue entender o seu código, porque ele está tudo na sua cabeça. Muitas vezes a IA também não consegue entender o seu código porque ele está todo na sua cabeça, então ela não consegue te ajudar. E aí as pessoas têm sido forçadas a seguir boas práticas de programação para justamente conseguir usufruir da capacidade da IA de acelerar o processo de desenvolvimento dela. Isso é bem interessante, né? Acho que a gente nunca tinha
falado desse tema sobre essa perspectiva. Sim, um dos pontos legais que eu achei era justamente essa parte que os desenvolvedores estão se dispondo a documentar melhor os seus códigos, seus repositórios, a escrever em texto corrido mesmo, que era algo que sempre foi importante, mas agora, se você quer usar agentes para ajudar no seu código e você quer que eles tenham bons resultados, isso agora é imperativo, é obrigatório. Então, os códigos ao redor dessas grandes empresas pequenas até que estão usando muito agentes, estão sendo melhor documentados, os códigos com mais comentários e tal, justamente para facilitar essa compreensão do agente. E aí, como você citou o mesmo ponto, indiretamente, acaba facilitando o entendimento de um outro desenvolvedor, que pegue o código, vai ter uma documentação, código documentado e tal. Então, é legal ver esse caminho de mão dupla, assim, para a gente conseguir usar essa ferramenta, a gente tem que melhorar algo do lado daqui. E aí o código vai crescendo em qualidade nesse sentido. Assim. E acaba que no fim das contas acaba subindo o piso do desenvolvedor, porque ele desde sempre vai aprendendo a tanto codar direito quanto comentar direito e organizar os repositórios do Git dele de um jeito mais acessível tanto para ele quanto para os outros, eventualmente, quando as coisas forem para a produção. Então é uma subida de patamar que é muito bem-vinda, que é um dos grandes gaps que tem entre o negócio e o back-end das coisas hoje. É isso, e assim, a capacidade das pessoas de desenvolver aumentou muito, mas muitas vezes a pessoa tem que gastar talvez até mais tempo do que ela gastava antes, pensando na estrutura e numa visão um pouco mais macro daquilo ali que ela está desenvolvendo, e menos no micro ali, né? Porque o micro, bit por bit ali, a IA já consegue ajudar ela bastante, mas essa parte de estruturação, como que deve ser o desenvolvimento, qual que é a visão do produto final, como que esse produto comunica com o usuário e tudo mais, essa visão mais estratégica do produto acaba sendo fundamental, e aí para isso ficar de pé, tem todo esse processo das boas práticas ali do desenvolvimento, seja desde a estrutura do repositório, como você falou, e até o docstring ali em cada uma das funções que está sendo desenvolvida. Sim, cara, acho muito legal você tocar nesse ponto também, porque, primeiro, o que todo mundo diz, né, que vibe coding é legal e o vibe debugging é terrível. Então, assim, você debugar um código que você fez é péssimo, mas o ponto central aqui, eu acho que é justamente, eu sinto isso também, eu vejo muito isso, tanto dos meus colegas de profissão em outros lugares também, esse estímulo a ter essa visão mais macro sobre a solução. Isso é um ponto legal porque é o que eu acredito, e muitos artigos falam também, que está sendo o grande impacto da IA nesse meio, tá? do que as empresas estão pedindo desses profissionais agora. Né? Então, parar um pouco, olhar um pouco mais de cima, talvez parar de pensar um pouco naquele bit por bit, e já estão sendo exigidas mais, desde mais cedo, habilidades de ter essa visão mais macro, pensar em arquitetura, ecossistema, conexões, pensar em talvez entender melhor o lado do cliente, o problema. Então, é o desenvolvedor que teoricamente estaria fazendo aquele serviço dele, aquele desenvolvimento dele mais rápido, ele usar esse tempo para acelerar essas habilidades que conversam mais com o negócio, assim. Então, essas visões de sistema, de produção, eu acho que está sendo aos poucos o que está sendo mais pedido dessa classe também. Acaba que um desenvolvedor, um engenheiro, um cientista conseguir suprir esse gap e aprender a falar a linguagem do negócio desde cedo é muito bom. Só é positivo para a carreira dele. É justamente o gap enorme que a gente vê em vários níveis de senioridade dentro do mercado, que é do dev que só sabe falar de código e de linha e de comentário, ao invés de traduzir isso em termos que o negócio e que o usuário final realmente entenda. Exato. Aí muda um pouco o requisito e até o que é definido ali como starting point das carreiras, né? E talvez a gente até já falou isso em off ali, relacionado a uma outra notícia, que é como que as carreiras mudam um pouco o requisito do que é o júnior e o que poderia representar um gap de conhecimento para as posições sênior no futuro. Então, agora, como é mais fácil a pessoa chegar e já começar a codar, teoricamente,
essa pessoa não desenvolveria a habilidade que o sênior de hoje tem de codar, Técnico. vamos dizer, sem o ChatGPT. Mas pode ser que na profissão isso não seja necessário daqui a um tempo, e justamente essa capacidade de entrar mais a fundo no problema de negócio e nos requisitos técnicos, uma visão um pouco mais arquitetural, mais organizacional ali, seja mais demandada do que a habilidade do sênior de hoje, com essa autonomia sem IA, vamos dizer assim. Então, muda a carreira, acho que continuam tendo os desafios são um pouco diferentes, mas no fim das contas é uma realidade, né? A gente não consegue fugir dessa realidade, até porque a velocidade de desenvolvimento com a inteligência artificial é absurda, e acho que talvez o grande trabalho ali sejam as pessoas conseguirem desafiar a inteligência artificial, mas sem necessariamente entrar bit por bit ali no detalhe do detalhe. Sim, cara, acho que é isso que você falou, perfeito. Acho que a pessoa ter o conhecimento técnico suficiente para ela entender se está vindo algo absurdo ali na sugestão. É muito paralelo que meus colegas fizeram engenharia, falam também, engenharia civil, que você aprende a fazer todos os cálculos na mão, quando vai chegar lá na profissão, você usa só softwares. Mas você tem que ter esse conhecimento técnico para, se o software der uma bugada e te botar lá, que tem que botar menos 200 aqui, você olha, bate o olho e fala, opa, isso aqui tá errado. Então, é mais esse conhecimento tem que estar aqui para você não aceitar qualquer coisa que venha. E o ponto que eu acho principal é que aumenta a área de interseção entre as carreiras. Então, o técnico para de ser uma bolha 100% técnica e começa a entrar um pouquinho na área de negócio. E isso facilita a comunicação do time inteiro. Então, se você tem um time que é alguém 100% técnico e alguém 100% de negócio, essa comunicação é muito difícil, a não ser que um se disponha a entrar um pouquinho na área do outro, para conseguir fazer as traduções daquele conhecimento. Se você pega um time igual, que tem uma pessoa que é sempre um cientista que não sabe nada de negócio, e um do negócio que nunca trabalhou também com alguém da área técnica, e você bota um profissional híbrido no meio, a comunicação desse time melhora exponencialmente, assim, porque você consegue fazer essas traduções de um lado para o outro. Então, acho que puxando esse lado mais humano das carreiras mais técnicas, eu acho que todos os times têm a ganhar muito, assim. Então eu vejo com bons olhos esse desenvolvimento, contanto que a gente não deixe buracos para trás enquanto a gente vai crescendo também, se seniorizando, né? Concordo totalmente, pessoal. Bom, acho que falamos os assuntos de hoje. Obrigado, Ian, pela participação aí. Obrigado pela estreia. Acho que teremos outros episódios aí com o Ian. Mandou super bem. Por favor. Valeu, Cirão. Obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui. E é isso, galera. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Até mais, gente.